Então, deixa eu abrir de um jeito que vocês também acompanhem legal aí, né? Primeiro, boa noite para vocês. Nossa conversa traz essa temática sobre a face toracolombar e a Universidade da Fácia tem se ocupado, né, de poder estudar o sistema facial da perspectiva da sua funcionalidade. Isso quer dizer que a gente vai estar sempre falando de alguma forma sobre a estrutura, né? A estrutura é a parte principal da nossa conversa aqui, ok? Então, então, de uma outra maneira, né, o complexo mundo dos tecidos densos, né, trazem para a gente um pouco dessa temática de para a gente poder conversar também os vários planos com que a face, o sistema facial, ele se apresenta. E uma delas, né, que é o que mais conhecido por nós, são esses chamados tecidos densos, que é particularmente, né, tendões, aponeuroses, estruturas que têm uma função bastante grande de carregar informação, né? Então, a gente quer discutir um pouquinho sobre essa textura de tecido que tem uma força muito grande. O professor Fleming e o professor Villard vão dizer o seguinte: as forças musculares são transmitidas ao sistema esquelético por meio de estruturas passivas do tecido conjuntivo, como os tendões. As propriedades mecânicas desse tecido codeterminam os efeitos dinâmicos da ação muscular. Isso é importante porque o treinamento ou o desuso tem efeitos substanciais nas propriedades do tecido conjuntivo. Então, é bastante importante que a gente entender que a face ela tem uma adaptabilidade face ao treinamento, face ao não treinamento. Então, quando a gente vai falar do sistema facial e da face tóraco-lombar, um assunto que nos chama a atenção é a questão da verticalidade, né, e da horizontalidade do corpo. Então, essa possibilidade de trabalhar em dois planos, graças a uma conexão, uma série de conexões que esse sistema faz em planos diferentes. Particularmente hoje, eu vou ficar um pouco mais atento ao plano externo, muito embora a gente vá conversar sobre o plano interno. Então, o que é essa membrana branca, né? Isso é o chamado tecido conjuntivo denso, com características muito particulares aqui, de ele formar um tecido denso plano, e com isso, então, uma maior quantidade, né, de variabilidade de ações face a outros músculos ou a variabilidade desses músculos planos do tronco, que pode melhorar ou aumentar não só a força, mas a qualidade e a mudança de posição do corpo no espaço. Isso é uma coisa muito boa, muito importante. Uma função das estruturas de características regulares, como o tendão e essas aponeuroses, é o transporte de carga e a movimentação articular. Mas no caso da face toracolombar, tem alguma particularidade por ela ser um tecido plano. E com isso, né, a inserção de diferentes músculos pode possibilitar para a gente que também haja uma variabilidade da posição do corpo no espaço. Enquanto um tendão, como por exemplo o tendão de calcâneo, ele implica numa direção praticamente única de força, né, a face toracolombar mobiliza a gente para vários planos e para várias orientações vetoriais. Então, a gente pode fazer muitos movimentos em vários planos. E ela tem essa característica, né, com esse desenho de ser um sistema elástico. Então, é muito importante a gente reconhecer que o sistema facial, né, as estruturas densas, tendo uma característica elástica, ela é parte, né, de um componente que reorganiza a função de equilíbrio do corpo o tempo todo. Então, toda vez que a gente tem uma contração muscular, né, essa contração inclina o corpo na direção dessa contração muscular e o sistema facial recupera a posição. Isso cria digamos, um equilíbrio dinâmico na estrutura, graças a esse transporte desse sistema elástico tensional do tecido conjuntivo. Então, aqui a gente está vendo, né, algumas lâminas, eu já vou mostrar. Eu gostaria de primeiro mostrar essa lâmina de baixo. Isso é um trabalho de dissecação que fizemos, um grupo, né, nosso, lá em Guben.
E aqui é muito nítido, como a gente vê aqui, olha, o glúteo máximo, e como uma parte do glúteo máximo tem a sua inserção na fáscia lata, ou seja, na perna, né? Assim como aqui o grande dorsal tem inserção direta aqui junto com a fáscia braquial. E essa área aqui mais esbranquiçada é a tal da fáscia tóraco-lombar, e nesse ponto em particular, glúteos, né? E fáscia tóraco, o glúteo e o grande dorsal tem uma ligação direta sem passar pelas espinhas da estrutura da estrutura espinhal da coluna. O que isso é importante? Importante, então, porque liga diretamente o membro superior ao membro inferior através dessas tramas faciais. Isso aqui é muito importante, porque isso facilita, né, uma relação entre braços e pernas através da estrutura do tronco. Outra coisa que é muito importante a gente entender que essa estrutura, né, da facial, da estrutura abdominal anterior, é parte dessa estrutura também dorsal, ou seja, elas estão conectadas através de estruturas faciais por vários outros caminhos. Então, quando a gente vê um movimento das costas, ele também está associado ao movimento anterior por ligações faciais, e essa lâmina do rectus abdominis, a estrutura abdominal, é a sua oposição, ou seja, se aqui a gente tem a face tóraco-lombar, a gente tem a sua composição anterior nessa estrutura abdominal. E essa ligação entre a estrutura anterior e posterior se dá através dessas lâminas musculares, ou seja, a contração de oblíquo interno, externo, transverso do abdômen, serrátil posterior, psoas, né, multífidos, influi diretamente nessa composição do movimento do tronco, né? Agora, aqui é bastante importante outra coisa, que a gente vê a construção da estrutura, né, das intercostais, dos intercostais, e aqui a gente está vendo as costelas. E aqui a continuidade do desenho das costelas no transverso do abdômen. Então, a gente vê costelas ligando coluna, né, ao externo, e o transverso do abdômen ligando coluna à linha alba, à linha anterior do reto abdômen. Ou seja, é a mesma linha de força, composta de formas diferentes, de acordo, claro, com a tensão exigida nessa estrutura mais torácica em relação ao abdominal. E, por fim, né, é importante lembrar também que a estrutura pélvica é composta com a estrutura posterior também, ou seja, a pelve é parte do regime de movimento da face tóraco-lombar. Muito importante isso aqui, ok? Então, para a gente fazer um resumo um pouco mais rápido aqui, né, que a tensão sobre tensão, então as aponeuroses, né, do tecido conjuntivo denso, ele forma uma série de planos sobre planos, eles têm composição no mesmo plano e depois um plano desliza sobre o outro. E nessas mudanças de planos, a gente tem atividades de membros, atividades de tronco e atividades de estrutura gravitária, né, ou gravitacional. Então, quando a gente trabalha com o conceito, né, com a unidade muscular, ou seja, a contração muscular, né, ela produz uma alteração nas tensões elásticas do tecido conjuntivo, e essa tensão elástica é transportada de um lado para o outro do corpo, buscando, de alguma forma, refazer o equilíbrio tensional, e isso cria uma dinâmica na posição que fundamenta, em nosso caso, a eretibilidade ou a verticalização do corpo. E aí a face tóraco-lombar, como eu mostrei, né, com essas contrações musculares, criam essa dinâmica em torno da estrutura abdominal, pélvica, torácica, criando um pulso de verticalização. Então, é importante a gente pensar na face tóraco-lombar junto com a estrutura abdominal, como uma composição que se relaciona através do sistema facial a partir das contrações musculares, ou seja, a contração muscular é o ativador e a fáscia recoa, né? ela reverbera, ressoa essas contrações ao longo do sistema, né? Facilitando com que, então, a mobilidade seja produzida, e com isso o sistema nervoso, claro, vai então também reconhecer o movimento e as relações intrafaciais e intraespaciais.
A outra coisa que é bastante importante aqui é a questão, né, de que a complacência do tecido conjuntivo, ou seja, essa dinâmica elástica, ela está profundamente relacionada à relação de força-comprimento, ou seja, quanto maior o comprimento, você tem, quanto mais comprimento você tem que juntar, mais força você precisa usar, e se você aumenta essa força de contração, também você aumenta a produção de velocidade. Essa relação força-velocidade e força-comprimento, que a gente fala na biomecânica, via sistema facial, é um regulador de velocidade e um regulador de força. Então, os tendões, as aponeuroses, a gente usa elas para alterar a força e para modificar a nossa velocidade, né? Então, essa conversão de energia elástica em energia cinética, né, deriva dessa capacidade do tecido conjuntivo de esticar e recolher. E a velocidade com que eu uso a estrutura muscular para fazer isso gera em mim uma experiência de variabilidade de movimento. Então, as mudanças, né, na intensidade, direção do movimento, geram em nós sentimentos de potência e variação. Ou seja, eu sinto a leveza ou a força ou o esforço que estou fazendo, mas também sinto, né, as posições no espaço que eu vou ocupando, ou seja, é uma sensação. E essa variação acontece através da variação rítmica, que vai criando fases, né, com o ambiente, ou seja, os ritmos são ações relacionadas diretamente ao ambiente. Eu posso me aproximar rapidamente de algo, tenho que me afastar, ou seja, eu uso os ritmos internos, derivantes da relação força-velocidade, força-comprimento, para regular a minha ação conectiva ou a minha ação de distanciamento, certo? Então, é extremamente importante que a gente compreenda sempre do ponto de vista da experiência do movimento que o tecido conjuntivo ele está intrinsecamente ligado à capacidade de autorregulação, certo? Então, nós vamos vamos parar aqui um pouquinho, nós vamos para a nossa aula prática, aí depois nós voltamos para finalizar aqui, ok? Então, vocês preparem para vocês uma cadeira. Se você tiver um bastão, muito bem. Se você não tiver um bastão, você pode usar o seu próprio braço como movimento. Nós vamos fazer alguns trabalhos para a face tóraco-lombar, de tal forma que a gente cria uma dinâmica no corpo. Okay? Então, se você tem um bastão, muito bem. Se você não tem, você pode fazer sem o bastão. O importante é a gente chegar na derivação dos exercícios, ok? Então, sentados, vamos começar. Então, lembrando que a face tóraco-lombar, ela conecta braços e pernas, eu vou já realizar uma tarefa de organizar os dois sistemas, né? Os dois apêndices. Eu vou afastar as pernas, criar um peso sobre os pés e criar uma tensão sobre o bastão. Se você quiser fazer com as mãos, é a mesma coisa. O importante é que seja ativado também a superfície da face palmar, assim como a superfície da face plantar, tá bom? Nós vamos começar com um exercício básico, simples, do enrolamento e desenrolamento. Então, eu vou levar o bastão até o pé, enrolo devagar, olho bem embaixo da cadeira, e volto pela cabeça, ativando, começando a imprimir algum nível de tensão lá na estrutura mais lombar, trago o bastão atrás, enrolo na frente, faço um balanço e levo o bastão para frente, levo as costas até a cadeira e desenvolvo o movimento. Olho lá na frente e volto. E vou fazer um movimento de remada. Balança, vai, contrai o reto do abdômen. Lembra essa relação com a face tóraco-lombar. Leva os braços lá na frente e vamos começar a pensar em ativar aos poucos o grande dorsal. Puxa, traz o movimento, isso, enrola e vai lá na frente. 1, 2, traz o braço, balança. 1, volta, leva o movimento, olha lá embaixo, estende seu braço lá na frente. Então, vamos acoplar o grande dorsal
já na estrutura lá próxima do glúteo, e traz o movimento, e enrola, puxou 1, 2, lá na frente 1, eleva o braço, firme as pontas dos pés no chão, a face plantada, voltou 1, voltou 2, balança 3, e enrola, contrai, leva o movimento, balança 1, sobe até lá em cima, isso, amplia o movimento grande dorsal, agora faz força de puxar o bastão para fora, abre o movimento, isso. E agora nós vamos torcer, criando uma tensão. Essa mão vai para frente, esse bastão, essa outra mão puxa o bastão para trás. Se você tiver sem os bastões, você faz com a mão. Essa mão avança e a outra recua, trabalhando o peitoral para trabalhar o reto do abdômen, trabalhando a puxar para trabalhar o grande dorsal, fazendo um trabalho de junção das duas, frente e costas simultaneamente. E fica lá 1, 2, 3, 4 lá na frente, voltou, faz a remada, balança 1, 2, lá na frente, subiu, firma os pés no chão, a mesma coisa, afasta os bastões, essa mão puxa o bastão, essa outra empurra, se você tiver sem o bastão, a mesma coisa, trabalha o seu peitoral para acoplar aqui com o reto do abdômen e trabalha o braço de trás para puxar o grande dorsal. E 1, e 2, 3, 4, 5, 6, 7, voltou, desceu 1, 2, isso, balança 3, enrola 4, vai lá na frente 1, puxou 2, 3, agora aperta um bastão contra o outro, ativa mais o peitoral ainda, e agora vamos usar os oblíquos, principalmente para girar, e balança a coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lá na frente, voltou, enrola, balança 1, 2, lá na frente, comprime, aperta uma mão contra a outra, aí girou, esse braço empurra, o outro puxa e balança 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lá na frente, fechou, enrola, balança, volta lá na frente, subiu, isso. Traz o braço, traciona o bastão para fora. Isso, leva lá atrás o braço e traz na frente, trabalha grande dorsal, peitoral 1. E 2, ativa o reto do abdômen. 3, 4, 5, 6 e 7, 8. Lá na frente, volta. Isso, balança 1, 2, subiu de novo. Isso, estica o bastão lá para fora. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lá na frente. Voltou. Isso, leva lá atrás. Traz, faz a remada 1, 2, última vez. Agora, comprime o bastão para dentro, outra vez. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lá na frente. Isso. E agora vamos subir, começar a ativar glúteo. E aqui, né, trabalhar com a face lata, começando a envolver o movimento das pernas junto com os braços. Então, vou começar a descer a força, ok? Mesma coisa, 1, estende, leva lá na frente, entra no squat. Isso, quadril lá atrás e desce. 1, 2, rema 3, 4, lá na frente 1, 2, squat. Vai passando o peso para a ponta do seu pé, 3, 4, subiu, 1, 2. Ó, sempre enrola,
Abre, fecha, contrai. Não cai para frente. Vai trabalhando o seu reto abdômen para você completar o movimento. 1, 2, 3, 4, desceu. 1, 2, 3, 4, mais 2 vezes. 1, 2, 3. Olha lá na frente, 4, desceu. 1, 2, 3, 4, última vez. 1, 2, 3, 4, fica aí. Isso. Fica na posição de squat e gira 1. Fica lá 2, 3, 4 do outro lado. 1, 2, 3, 4 outra vez. 1, 2, 3, 4 outro lado. 1, 2, 3, 4 última vez. 1, 2, 3, 4 outro lado. 1, 2, 3, 4. Passa o bastão. Faz a remada. Aí. Afasta os pés. Isso. Flexiona. E eleva o braço. 1. E inclina. 1, 2, 3, 4. Girou. 1, 2, 3, 4. Entrou no squat. 1, 2, 3, 4. Subiu. Aê. Desceu. E 1. Inclina. 2, 3, 4 de frente. 1, 2, 3. Lá na frente. 1, 2, 3, 4. Subiu. Começa o contrário. E 1, 2, 3, 4. Ativa lá seu glúteo. 1, 2, 3, 4. A rotação externa. 5, 6, 7, 8. Do outro lado, squat. 1, 2, 3, 4 atrás. 1. Ativa lá. 2, 3, 4. Trabalha. 5, 6, 7, 8. Muito bem. Último exercício. Terceiro. Muito bem. Muito bem. Aproxima o seu braço da parede primeiro. E traz um pé para trás, que já vai ser suficiente. Inclina lá na frente. Isso, e desce o tronco. Empurrando a parede para frente. Isso, fica aí. 1, 2, 3, 4. Leva o seu pé lá atrás. 1, 2, 3, 4. Gira e flexiona a perna. 1, 2, 3, 4. Fica de frente. Gira o contrário e flexiona a outra perna. 1. Estende. 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Trouxe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E volta. Vamos lá do outro lado, gente? Vamos lá? Inclinou. Desce primeiro. Leva o seu quadril lá para trás. Braço empurra a parede. 1, 2, 3, 4. Vai até você ativar o abdômen. Leva a perna lá para cima e para trás. 1, 2, 3, 4. Vira de lado. 1, 2. Estende os dois braços. 3, 4. Vira. O contrário, flexiona essa perna. 1, 2, 3. Trabalhando o trato. Trabalhando. Isso, a parcelada. E lá na frente. 1,
2, 3, 4. Isso aí. Muito bem. E agora, só para a gente fazer o baixar, né? Os pés vão estar ligeiramente afastados, abertura do quadril. Só uma pequena onda, joelhos, quadril. Enrola 1, 2, 3. Vai trabalhando com a contração do abdômen. 4, 5, 6, 7, 8. Fica lá embaixo. Mão direita lá na frente. Vai. 1, 2, 3, 4. Trocou. E 1, 2, 3, 4. Voltou. E outra mão. 1, 2, 3, 4. Voltou. E lá na frente um pouquinho mais. 1, 2, 3, 4. Bem lá na frente. 1, 2, 3, 4. Voltou. Lá na frente. 1, 2, 3, 4. Gira para o seu lado esquerdo, fica 1. Pode manter a perna flexionada, não precisa estender, não. 2, 3, 4. Gira para mim. 1, 2. Mantém as pernas flexionadas, mas gira para mim. 3, 4 para o lado direito. 1, 2, 3, 4. Gira de costas para mim. 1, 2, 3, 4. Isso. E desce cócoras. Aí. Subiu. Abriu o braço, palma da mão para cima. Junta os pés. Isso. E 1. E 2. E 3. Olha para baixo e para trás. E 4. 5. 6. 7. 8. A mão vai lá nas costas. 9. E 10. Aí. Muito bem, gente. Ótimo. Então, um pouquinho do nosso encontro de hoje. Deixa eu virar vocês para mim. Aí nós conversamos de frente. Põe mais longe, porque aí eu enxergo melhor vocês também. Muito bem, gente. Então, essa foi uma pequena conversa, né, sobre o trabalho, hoje um pouquinho sobre tórax lombar, como é que é um pouco da sua construção e as atividades que a gente pode fazer. Ok? Deixa eu abrir de novo aqui o share. E convidar vocês, né, para o nosso evento. Deixa eu mostrar para vocês. Então, amanhã à tarde, nós vamos estar recebendo o professor Robert Schleip, que é esse aqui que está aqui no meio, muito conhecido, né, para quem estuda a face, é um nome importante. E o professor Robert Schleip, ele é, digamos, uma das pessoas que iniciou, né, a realização do primeiro Congresso Mundial de Fáscia, que aconteceu lá em 2007, que é o FAST Research Congress, e de lá para cá vem acontecendo mais vezes. O ano que vem nós vamos ter a 6ª edição. E ele também promove um evento chamado Fascia Connection, que é o Connect, né, 2021, que vai ser agora, onde ele fala de medicina do esporte, trata a questão da medicina do esporte e a fáscia. Então, ele traz para dentro da ciência do movimento, né, da reabilitação, da ciência do entendimento, né, não só da questão agora do movimento, como fizemos no FMS, que ele também foi um dos participantes, né, um dos organizadores, junto comigo e com o pessoal da Ana Maria Vitali na Itália.
esse é um evento focado na questão mais ligada especificamente ao trabalho da medicina do esporte propriamente dita, ok? Então, tem nomes extremamente importantes, eu recomendo. É um evento todo em inglês, mas que vale a pena vocês entrarem em contato, conhecer as pessoas que estão acontecendo. Amanhã a gente vai falar e vocês, quem tiver interesse em participar, pode mandar para mim o seu nome, né, para a gente dar para vocês o cupom para vocês poderem ter um desconto de 15%. Amanhã a gente está de novo conversando com ela. E a gente vai ter a visita, né, de mais dois colegas, que é a Fabiana Silva da Círculo, lá de Porto Alegre do Sul, né, uma grande colaboradora também nos estudos da fáscia, que vai estar com a gente também, conhecida, né, nos trabalhos dos estudos da fáscia, e a professora Paula Matoli, que é também, né, uma professora da Associação Brasileira de Rolfing, foi minha professora também, e vai estar falando, trazendo também assuntos sobre essa temática da fáscia ligada ao sistema nervoso, e eu que também serei um dos interlocutores. Então, na realidade, vai ser um tipo de uma entrevista, um bate-papo com uma galera bem legal. E, por fim, convidar vocês, né? Essa é uma parte pequena do programa de estudos sobre a fáscia. Então, agora em março, nós vamos ter o Fascial Fitness Trainer, que vai acontecer nos dias 20 e 21 de março, é um sábado e domingo. Se vocês tiverem interesse, quem tiver interesse, entra lá na Universidade da Fáscia, clica lá, Fascial Fitness Trainer, vocês vão ser direcionados para o nosso para o Fascia Training Academy, que é o nosso, com quem a gente está associado, e espero vocês lá. Espero que vocês tenham gostado, gente.